Boa noite. Boa noite. Acho que não saiu nada ali. Oi? Se ligar também dá. Então tá bom, gente. Boa noite. Mais uma noite de estarmos juntos, reunidos por um bom propósito, para bons pensamentos, para muita fé e para muita oração. Então, aproveitando que a gente está junto aqui, vamos então fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, deixar com que os nossos corpos físicos se acalmem, se tranquilizem, que o nosso corpo comece a entrar em processo de relaxamento, de recebimento, que nossas mentes possam estar totalmente voltadas para o nosso propósito aqui, para o propósito de luz, de paz, de amor. E assim, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, vamos agradecendo. Agradecendo por podermos ter chegado até aqui, por podermos fazer a nossa parte, por nós, por nossos familiares, pelo plano espiritual, por aqueles que precisam. Que possamos estar agradecidos pelos nossos lares, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo alimento em nossa mesa, pelas nossas vestes e pela possibilidade de termos fé, de termos amor no coração e de termos nos preparado para chegarmos até aqui, onde ao adentrarmos neste recinto, recebemos todo o amor do plano Jesus, que possamos estar abertos, preparados para aquilo que precisamos receber. E na palestra que teremos daqui a pouco, que possamos estar prontos para entender o que é de bom para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança interior, nos fortalecendo em nossas orações, nossos pedidos e nossas necessidades. Que nessa noite de muito amor, de muita paz e muita tranquilidade, que possamos nos preparar para aqui estarmos repletos de um coração aberto, receptivos aos aprendizados da noite, e que em silêncio dos nossos pensamentos e com o corpo totalmente presente nesse momento, possamos estar envolvidos na luz do Mestre Jesus e preparados para receber aquilo que viemos buscar. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Vou pegar o caixa. Esqueci. Boa noite a todos. Hoje quem vai fazer a palestra sou eu. Vocês estão acostumados que eu venho fazer abertura, venho fazer vibrações, né? Mas hoje eu deleguei essa atividade para a Lúcia, porque o doutor Sérgio teve um contratempo, que via fazer a palestra, não veio. Então eu farei a palestra para vocês. O tema de hoje é um tema muito importante, né? Já que foi designado pela Organização Mundial de Saúde, em setembro, o setembro amarelo, amarelo de atenção com relação ao suicídio, né? Suicídio que vem se agravando pelo mundo, vem crescendo, já estamos na faixa de 1 milhão de pessoas que se suicidam no mundo, né? E cada dia esses números crescem mais, né? Estão crescendo muito esses números, principalmente em relação aos jovens, né? Então é muito importante que a gente lembre, quem dá a nossa vida é Deus. Somente Ele pode tirar a nossa vida. Nós não podemos dispor delas como queremos, utilizando qualquer argumento ou qualquer tipo de pretexto para tirar a nossa vida. Nós não podemos, não devemos fazer isso. Não podemos nem mesmo pensar em cometer a eutanásia, ou seja, abreviar a nossa vida por qualquer motivo que tenhamos.
tudo isso aí nos traz consequências muito tristes e consequências muito graves ao nosso perispírito e às nossas encarnações futuras, né? Então, muita gente fala, puxa, mas a pessoa tem um câncer terminal, está sofrendo, o médico deu mais 3 meses de vida, não seria justo abreviar a vida dessa pessoa? Não seria justo, porque todas essas pessoas que têm alguma doença terminal e que estão sofrendo, é porque tem algum karma a ser cumprido. E esse karma vem em função daquilo que plantamos lá atrás. Plantamos errado, estamos colhendo aquilo que nós plantamos errado. Então, essas doenças mais graves, essas doenças mais sofridas, são em funções de atitudes que tomamos erradamente em encarnações anteriores. E nós precisamos passar por essas dores, precisamos passar por esse sofrimento, de modo a resgatar aquele passado que a gente fez lá atrás, aquele passado errado que a gente praticou, né? E se eventualmente a gente não o fizer, a gente vai ser responsabilizado. E se nós não fizermos diretamente, algum parente o fizer, será acusado de assassinato no plano espiritual, que ninguém pode tirar a vida de ninguém por nenhum motivo que seja. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Deus dá vida para que a gente possa pagar as nossas dívidas, para que a gente reencarne aqui e cumpra aquilo que viemos para cumprir. É bem verdade que muitas vezes as tentações aqui dessa nossa vida encarnada nos desviam daquilo que nós deveríamos e poderíamos fazer. Então é importante que a gente sempre tenha, nós que somos espíritas, né, conhecedores da doutrina, sabedores de que fora da caridade não há salvação, sabemos, como disse o nosso Mestre Jesus, fazer ao seu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Ajudar a fazer o trabalho voluntário é, entre aspas, uma obrigação de todos nós, né? Um objetivo de todos nós, para que a gente possa cumprir aquilo que nós viemos fazer. Quando somos médiuns e quando desenvolvemos as nossas mediunidades e vamos utilizá-las, é um empréstimo que Deus nos deu, ou o plano espiritual maior nos deu, para que nós tenhamos força, tenhamos a possibilidade, através da nossa mediunidade, para adiantar e resgatar o nosso karma delituoso de encarnações passadas. Mas vamos falar um pouquinho em si do suicídio, né? Quando uma pessoa se suicida, seja lá por que motivo for, né? E a gente tem um trabalho na casa que é feito às terças-feiras à tarde, que é um trabalho samaritano de ajuda aos suicidas. Então, os irmãozinhos se suicidaram, estão no Vale dos Suicidas, eles são trazidos à nossa casa. Esse trabalho já temos há 7 anos, esse carinho e esse cuidado por esses irmãozinhos. Tanto que aqui do lado de fora da casa foi montado um hospital a nível espiritual que já trata esses irmãos a nível espiritual, e quando eles vêm para trazer a sua comunicação na terça-feira à tarde, eles já vêm bem preparados, já vêm muito mais recuperados, né? No primeiro ano, segundo ano do nosso trabalho, a gente tinha que fazer todo o trabalho aqui. Então, recebíamos no estado em que eles estivessem, né? Muitas vezes, depende se fosse um tiro na cabeça, com um furo na cabeça, com o sangue escorrendo, naquele estado lamentável, se fosse um enforcamento, a mesma coisa, né? E recebemos aqui algumas vezes aqueles homens-bomba, né? Os muçulmanos, homens-bomba, e que vêm com seus corpos destruídos, né? E de 2 anos para esta data, o plano espiritual já instalou um hospital grande aqui do lado, já faz o tratamento desses irmãos, e os trazem para que a gente possa conversar, dar um alento, indicar qual é o caminho que eles vão seguir, indicar e conversar sobre o que vai acontecer no caminhamento deles para frente, né? Então, um trabalho muito gratificante que é feito na casa para ajudar esses irmãozinhos, né?
Então, e vamos falar então um pouquinho do ato em si, do suicídio, né? Todo aquele que comete o suicídio, que está tentando contra a sua própria vida, ele vai para um lugar chamado Vale do Suicida. E o que é o Vale dos Suicidas? É um vale pior que umbral. Quem já leu na literatura o que é umbral é um pouco pior, né? Onde ele fica revendo sistematicamente, enquanto ele estiver neste Vale dos Suicidas, o seu ato de suicida durante todo o tempo em que ele fica. Ele é acusado de suicida por todos aqueles que ali estão. E tem uma particularidade que eu vou contar para vocês. É assim, independente do método de suicídio, cada um vai para a mesma caixinha que já foi o outro. Então, por exemplo, na caixinha onde tem aquele que dá um tiro na cabeça, só tem espíritos que desencarnaram porque deram um tiro na cabeça. Aqueles que cometeram eutanásia vão para o mesmo local. Aqueles que eventualmente excederam-se na velocidade do carro e bateram o carro e morreram, são considerados suicidas, não diretamente, mas suicidas indiretos, porque excederam a lei, cometeram coisas erradas e desencarnaram. Também vão para uma caixinha, entre aspas, né? Um local onde estão os irmãos que cometeram o suicídio indireto através do excesso de velocidade. E assim, para aqueles que se suicidaram porque se enforcaram, aqueles que se suicidaram porque usaram drogas e eram viciados em drogas, então, e assim vão todos aqueles irmãos. Bom, e aí me perguntam vocês, e quanto tempo fica o irmãozinho que cometeu o suicídio? Ele vai ficar na data em que ele desencarnou pelo seu suicídio até o tempo que ele tinha que cumprir na Terra. Ou seja, o nosso corpo tem uma coisa que é o fluido animal, né? Aquele que nos anima, aquele que nos dá energia, que a gente usa como o ectoplasma, quando a gente doa na cromoterapia, nos passes, né? E essa energia é uma energia que vem para nós, para que a gente sustente o nosso corpo durante toda a nossa vida encarnada. Então, se a gente comete o suicídio e desencarna antes, a gente vai ficar no Vale dos Suicidas até que a gente consuma todo aquele ectoplasma, todo aquele fluido animal com que a gente veio destinado para cumprir, né? Então fica lá quem se suicida, por exemplo, com 20 anos e vai ter que viver 70, 80, ele vai passar todo esse período de 20 anos até 70, 80 no Vale dos Suicidas, vendo todos os dias, todos os momentos o seu ato de suicídio e sendo acusado num lugar horroroso, mal cheiroso, sem comida, sem água limpa, para que sinta o quanto é penoso a atitude de tirar a sua própria vida, atentando contra a lei do nosso Deus. E mais, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa comete o suicídio, ele perde 3 encarnações. Então, por que ele perde 3 encarnações se ele tirou a vida só desta encarnação? Ele perde 3 encarnações porque essa vida ele abreviou. Então, ele perdeu o tempo que ainda lhe restava para cumprir provas, para pagar as suas dívidas, para resgatar com a sua família, com amigos e etc., aquilo que ele poderia fazer. Na encarnação seguinte, além de ter passado aquele período no Vale dos Suicidas, né, até que fosse a idade completa dele, em que ele deveria desencarnar, ele vem na encarnação seguinte para cumprir encarnado aquele espaço de tempo que faltou de vida naquela encarnação anterior. E ainda na terceira encarnação, que seria a seguinte, então, que aí ele, teoricamente, já teria cumprido a pena dele, ele vem com o órgão lesado aonde ele cometeu o suicídio. Ou seja, se ele deu um tiro na cabeça, ele vem com a cabeça lesada, né? Se ele tomou veneno, por exemplo, ele vem com câncer na parte toda do esôfago, estômago, intestino, etc.
Então, vocês veem que a coisa não é facinha assim, tira de letra. Não tira de letra, né? Alguém que está propenso a cometer um suicídio por uma depressão, ou por algum problema em família, ou porque perdeu todos os negócios, ou porque está sem emprego, a gente tem que procurar ajudar. Quando a gente vê que alguém está em depressão, que alguém está numa situação difícil, a gente tem que fazer o possível. Trazer uma casa espírita, que pode ser essa ou pode ser alguma outra, mais perto da casa da pessoa. Procure ajudar, procure orientar, procure fornecer material bibliográfico espírita sobre o tema suicídio, para que, em hipótese nenhuma, aquela pessoa tenha algum motivo ou tenha algum pensamento suicida, né? A gente também não pode esquecer, né, e que muitas vezes aquele que está numa depressão, ele tem obsessores em volta dele. O que são os obsessores? São espíritos a quem nós prejudicamos em encarnações passadas e que vêm na encarnação presente em torno de nós, se achando cobradores de nós e querendo se vingar daquilo que eventualmente nós fizemos de errado em encarnações anteriores, né? Nós não podemos nos esquecer que todos que estamos aqui, né, eu inclusive, somos devedores, e grandes devedores, senão não estaríamos aqui fazendo este trabalho de divulgação da doutrina, fazendo o trabalho de cura, o trabalho de ajuda. Todos somos devedores. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem o seu karma, cada um vai cumprir o seu karma e cada um tem o seu jeito próprio de cumprir de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu trabalho. Não é, Miriam? Então, cada um de nós vai fazer a sua parte e nós temos que cumprir essa nossa meta para que a gente chegue no final da nossa vida, na nossa próxima encarnação, já com uma dívida menor para ser cumprido, podendo ter uma encarnação melhor. E como eu estava falando para vocês, cada um de nós vai cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Não venham me dizer, não, mas o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, o meu vizinho, ninguém vai ajudar. Quem vai cumprir o nosso karma e vai pagar o nosso karma somos nós, né? E aí a gente estava falando dos obsessores. Os obsessores tendem a agravar uma depressão, tendem a agravar uma situação de desespero, de nervoso, porque eles podem estar ao nosso lado 24 horas por dia. Diferente dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, que têm as suas tarefas e normalmente estão perto de nós quando a gente vem ao centro espírita para tomar passe, para fazer um trabalho, ou para à noite, quando a gente se desprende do corpo, para nos ajudar muitas vezes a fazer um curso, a fazer alguma atividade no plano espiritual. Mas os nossos cobradores não. Bom, então aí pergunto a você, mas se eles têm 24 horas para ficar em cima de nós, que armas nós temos para combater isso? De forma íntima, orai e vigiai, evangelho no lar, vir ao centro todas as semanas sem perder um dia de trabalho para tomar a sua cromoterapia, procurar fazer um trabalho voluntário. Então nós temos muitas armas, muitos argumentos para a gente fazer um bom trabalho e melhorar o nosso padrão vibratório. Quando a gente melhora o nosso padrão vibratório, os nossos obsessores não conseguem nos atrapalhar, não conseguem invadir o nosso perispírito, a nossa cabeça, o nosso organismo. Eles vão ficar afastados porque nós estamos pondo um escudo que vai nos envolver. Sem contar que, quando nós agimos desta maneira, nós permitimos que os nossos guias espirituais estejam mais perto de nós durante mais tempo, né? Os obsessores, com a condição de estarem em torno de nós 24 horas por dia, eles conhecem todos os nossos pontos fracos.
com não só emocionais, como nossos pontos fracos físicos, de doenças, de órgãos que têm problemas, e eles sistematicamente, quando nós damos campo vibratório, quando nós abrimos a nossa guarda, eles vão minando os nossos órgãos. Por isso, às vezes, tem gente que tem doenças crônicas, né? Que duram a vida inteira, porque dão abertura, porque não se cuidam, no padrão vibratório não ajuda. E aí os obsessores têm a facilidade de nos atacar. Bom, mas é um só obsessor que a gente tem? Não, a gente tem muitos obsessores, né? E eles formam, muitas vezes, dependendo da capacidade desse obsessor de maldade, ele escraviza outros espíritos que estão perdidos por aí e põe esses espíritos para também nos atrapalhar. Então, vocês veem o quanto é importante a gente buscar ter a cabeça no lugar, procurar fazer o nosso evangelho no lar, porque o nosso evangelho no lar vai nos dar forças para que a gente esteja sempre em prece. Vamos fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Ah, puxa, mas eu estou me sentindo mal essa semana, estou me sentindo perturbado essa semana. Então eu vou fazer evangelho 3 vezes por semana. Não necessariamente no mesmo horário. O da semana eu faço naquele dia e horário pré-determinado. Os outros que eu quiser fazer durante a semana, eu faço quando dá. Mas eu estou fazendo o evangelho 2 ou 3 ou 4, ou todo dia, quando a corda aperta muito, quando dói muito o pé, aí a gente faz todo dia o evangelho. E aí vocês vão ver que... Porque o que a gente acontece quando faz o evangelho? Cria-se uma luz na nossa casa. E essa luz que cria na nossa casa atrai espíritos bons, e atrai os nossos guias espirituais mais perto da nossa casa, atrai os nossos mentores mais perto da nossa casa, e faz com que os espíritos levianos que estão ali querendo trazer discórdia, querendo trazer depressão, querendo trazer algum problema mais grave, se afastem. Então, nós temos todas as armas na mão para buscarmos, junto com a cromoterapia, que é aplicada aqui, junto com as palestras que vocês ouvem todas as semanas, para vocês conseguirem se sobrepor aos seus obsessores e seguirem em frente na sua vida, né? Então, é muito importante que cada um de nós esteja pronto e preparado. Nós estamos buscando crescer. Vocês já repararam que todo dia que vocês têm algum trabalho no centro, sempre acontece alguma coisa para atrasar a gente, para a gente não vir, para a gente ter um problema, alguém que liga, alguém que visita, o trânsito que atrasa, o cara que não quer andar na frente. Toda vez que a gente vem ao centro, acontece alguma coisa. E a gente, com o hábito de vir, com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria espiritual, essas coisas, como a gente costuma dizer, né, os caminhos vão se abrindo. E a gente tem mais proteção e mais facilidade para poder chegar ao centro, para fazer o nosso trabalho voluntário, para nós desenvolvermos, né? Então, a gente sempre procura ligar o nosso radar. Tem alguém na família, algum amigo que não está muito bem? Vamos orientá-lo a seguir uma casa espírita, ou se ele não for espírita e não aceitar, que ele vá mais na igreja católica, se ele é católico, que ele vá mais no seu culto, se ele é evangélico. Importante ele estar ligado com Deus. Todas as religiões são boas, né? Quem não vale nada são os dirigentes, que distorcem, que fazem as coisas erradas. As religiões são todas boas. Então, em função da religião que cada pessoa tem, não necessariamente ele tem que vir numa casa espírita. Se ele aceitar, ótimo, tragam, e será bem recebido, ou nessa ou em qualquer outra casa, e vão junto, fazem às vezes da amizade, e para que ele possa melhorar. Se ele não for espírita, se ele for católico, for evangélico, for protestante, aconselho que ele vá à igreja dele, que ele procure orar, procure fazer caridade, procure pensar no amor, e a coisa vai
melhorar para ele, tá certo? E a gente fez a nossa parte de trabalho voluntário, de ajuda ao próximo, seja ele quem for, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. O recado é pesado? Foi pesado? Desculpe. A palestra é pesada, mas é um assunto que a gente tem que ter na cabeça, muito presente, e podendo repassar para as pessoas que estão em torno de nós, a gente deve repassar, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima cromoterapia daqui a pouco, e a Lúcia vai voltar agora para fazer as vibrações. Vamos lá então, gente, depois desse assunto, né? Então vamos nos concentrar aí, fechando nossos olhos, abrindo bastante os nossos corações para doarmos um pouquinho do que recebemos nessa noite, que nós estejamos em paz, com o nosso coração repleto de amor, de compreensão, de entendimento, e com o nome do Mestre Jesus agora, possamos iniciar nossas vibrações. Que nós possamos depositar essas vibrações em algum local que o plano espiritual possa levar aonde se fizer necessário. Porque o plano espiritual sabe melhor do que nós quais lugares necessitam dessas vibrações de amor. E já que o tema foi dentro de uma vibração, o tema do suicídio, vamos vibrar muito intensamente por todos os irmãozinhos que estão na crosta, no umbral, no vale das trevas, nos vales dos suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas que sempre ali estão e que possam resgatá-los para serem levados, tratados, alimentados, cuidados em seus perispíritos, para que possam retornar em algum momento para poder compreender tudo aquilo que aconteceu com eles. Cada um possa receber as vibrações da melhor forma possível, que o Mestre Jesus e o plano espiritual olhe por cada um. Vamos vibrando muito pelo nosso planeta Terra, planeta nesse momento que está vivendo por muitos problemas, com queimadas, em alguns lugares com enchentes, com as guerras, a guerra da Rússia e da Ucrânia, a guerra de Israel com Hezbollah, com Hamas. Que os dirigentes possam receber a luz do Mestre Jesus, para que possam encerrar toda essa luta, toda essa guerra, todos esses desentendimentos, porque afinal de contas somos todos irmãos. Que possamos nos olhar, que eles possam olhar a cada um como irmão de sua própria história. Que possamos vibrar muito pelo nosso Brasil. Brasil nesse momento que atravessa momento de escolha de dirigentes, que temos aí as queimadas acontecendo, que temos inúmeros problemas, que o Mestre Jesus possa colocar na cabeça de cada dirigente, de cada brasileiro, a luz, a paz, o amor, a compreensão, o entendimento para uma boa convivência. Que possamos vibrar muito intensamente pelos irmãozinhos que se encontram nas ruas, que por alguma razão vivendo essa vida, que possam receber o alimento espiritual nessa noite, em forma de luz, de paz, de oração, de vibração, que sejam acalentados, que possamos vibrar pela juventude, que por alguma razão esteja imersa em vícios, em desentendimentos, em falta de amor, de acolhimento, que todos os jovens possam ser envolvidos na luz do Mestre Jesus, que possamos vibrar pelos idosos, que também se encontram abandonados, desamparados, que eles possam ser acolhidos espiritualmente e receber o abraço do plano espiritual, fé, oração, e que recebam isso da melhor forma possível. Que possamos vibrar muito por albergues, delegacias penitenciárias, orfanatos, abrigos em geral, asilos, que possamos vibrar por hospitais, onde haja um leito de dor, no pronto-socorro, a UTI, que cada um possa receber
a luz do Mestre Jesus, a luz do plano espiritual, para que possam ser envolvidos na luz, na paz e no amor. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que possam ser amparados, iluminados para a sua cura, para seu retorno ao equilíbrio. Que possamos vibrar por todos os nomes que se encontram em nossas caixinhas de vibrações, que precisam nesse momento do nosso amor e do nosso amparo espiritual junto com o Mestre Jesus. Que possamos vibrar por todos os nomes que se encontram no chat, do pessoal que se encontra em casa, que possam receber também as vibrações do acalanto do Mestre Jesus e do plano espiritual. Que possamos vibrar muito intensamente por nossos desafetos, que por alguma razão, nessa ou em outra encarnação, tenhamos feito alguma coisa que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, para que todos caminhemos, que possamos todos ter amor no coração e que possam os nossos desafetos receber esse amor. Que possamos vibrar muito por todos aqueles que estão em nossos lares, aqueles que, encarnados ou desencarnados, que os encarnados possam ser encaminhados e que ali os encarnados que estejam possam ser amparados e receber também a luz do Mestre Jesus. Que os nossos lares, muito especialmente, recebam um plano espiritual, fazendo uma higienização completa naquele ambiente, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento, todo incômodo que se encontra em nossos lares possam ser limpos nesse momento. Que a luz do Mestre Jesus entre em cada leito, em cada quarto, em cada departamento da nossa casa e deixe ele brilhante de amor, de luz e de paz. Que possamos vibrar muito neste momento por nós mesmos. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, nos dê forças para passarmos pelas nossas provações, nos dê forças para praticarmos as reformas íntimas que precisamos e que possamos sim orar e vigiar, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos desequilíbrios, que as nossas dificuldades possam ser amparadas pela fé e pela luz do Mestre Jesus. E que não esqueçamos também de vibrar por todos aqueles que se encontram nas nossas listas de doenças, de desencarnados, de encarnados, de suicidas muito especialmente, para que nessa noite estejamos na paz profunda, envolvidos na luz do Mestre Jesus. Assim seja. E agora vamos à colinha da listinha. Vamos lá, gente, alguns recadinhos aí. Nós temos aqui no fundo, ao final do trabalho, depois que você sair para lá, tem um bazar, para quem está aqui pela primeira vez, talvez. O valor é revestido para cestas básicas, a gente acolhe algumas famílias aqui na casa, então a gente está precisando sempre de receber doações, tá? Inclusive ali na lousa tem os produtos que nesse momento nós estamos mais precisando. Se houver a possibilidade de colaborarem, vai ser muito bom para a gente poder fazer essa distribuição, que normalmente é feita no dia do tratamento de cura, que é o último final de semana do mês. Nós temos o curso básico aqui da doutrina, que nos dá uma visão geral da doutrina. Então, se você quiser conversar, discutir, aprender mais sobre esse assunto, venha conversar, venha saber. Às vezes você tem dúvidas e não tem para quem perguntar. Então venha, tem um curso aqui de terça-feira à noite, né? Terça, calça cabeça. É online. Né? É online, né? É, tem que fazer inscrição. Tá, aí tem que avisar para a Margarida aí para poder fazer essa inscrição. Nós temos as entrevistas de orientação que acontecem às quintas-feiras, mas não nessa ainda, né? Tá com Então, às quintas-feiras, então, se você precisar passar para a entrevista, para a orientação, para o trabalho de cura, que acontece no último final de semana do mês, pode fazer aí a marcação com a Margarida para que a partir da próxima quinta-feira vocês possam ser recebidos em suas necessidades mesmo, doenças, processo emocional, incômodos, serão sempre bem-vindos para esse tratamento também, tá? No tratamento de cura,
Ele acontece, como eu já falei, uma vez por mês, né? E se você tiver 2 faltas, né? Dois finais de semana, 2 meses seguidos, tem que fazer de novo a entrevista para rever. E após 3 tratamentos também repassa pela entrevista, porque normalmente acaba sendo recomendado que você tome 8 passes amarelos, para você poder estar se tratando independente do trabalho de cura também. Temos aqui em cima a biblioteca com vários títulos, tanto os doutrinários, quanto de romances, quanto de aprendizado, vale a pena. Vocês podem fazer o seu cadastro e estar retirando os livros aí para poder estar lendo. Tem bastante título interessante. Vocês podem trazer a sua garrafa d'água para ser fluída na hora do passe. Caso vocês não tragam aqui, o centro vende, né? Tem a garrafinha lá de fundo, vocês podem adquirir também, para que na hora do tratamento vocês, então, aproveitem esse momento. Também nós temos as lives, né? Tanto agora que a gente está fazendo híbrido e de domingo à noite, às 8 horas, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Então, nós temos cada domingo um palestrante, algum que faz a vibração, e a gente se encontra de domingo à noite às 20 horas. Tá bom? Também, neste momento, nós temos uma rifa da boneca Polly Pocket. Então, a rifa ela é para reverter para as cestas básicas também. Então, vocês podem estar acertando se quiserem com o Pix, escolhendo os nomes, enfim, para poder estar adquirindo também. E para finalizar, a gente tem a proposta dos voluntariados. Voluntariado sempre é uma coisa boa para a gente fazer na vida da gente. Então, nós temos atados, né? Que está aqui o nome? Isso. Os atados que tem várias formas de fazer voluntariado aí. Tá bom? Acho que eu já falei demais. Acho que está na hora da gente pegar uma terapia. Uma boa noite para vocês. Fiquem em paz e até já.